Louvado seja o nosso Deus. Vamos compartilhar a palavra. Eu quero te convidar, se você quiser abrir a Bíblia ou acompanhar, nós faremos a leitura de Josué, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1, enfim, vamos ler o capítulo inteiro. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas que estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, e não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim também estarei com você. Portanto, você dará ordem aos sacerdotes que levam a arca, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens de cada tribo, um de cada tribo de Israel. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr e levantaram no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz, ela é verdadeira e ela ministra, Senhor, profundo das nossas almas. E o que nós mais precisamos nessa noite é ouvir a Tua voz. Fala conosco, ministra aos nossos corações, ó Pai. No nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, Jesus. Amados irmãos, esse episódio que nós acabamos de ler, que está aqui no capítulo 3 de Josué, é um marco na história da Bíblia, a história bíblica, na história do povo de Israel. Esse evento, esse grande acontecimento aqui é a transição para uma nova fase da história do povo de Deus. Se nós voltarmos no início do livro de Josué, se nós começarmos a olhar os detalhes até eles chegarem nesse instante específico, nós vamos ver a descrição histórica que os trouxe até este lugar.
Qual era o propósito? Como eles chegaram ali? Nós vamos ler no capítulo 1, por exemplo, que Moisés havia morrido, e o Senhor levanta então e anima Josué para liderar o povo a tomar a terra, a entrar naquele lugar. Deus fala para Josué palavras muito significativas. O capítulo número 1, capítulo que para mim é muito impactante, a palavra de encorajamento, a palavra de força que o Senhor dá, de ânimo que o Senhor traz a Josué. O Senhor diz assim: prepare-se para atravessar o Jordão. O Senhor fala para ele: todo lugar em que puser a planta dos seus pés, eu darei a vocês. Ele fala: Josué, seja tão somente forte e corajoso. Josué, não desanime. E depois de Josué ouvir as palavras do Senhor, ainda no capítulo 1, nós vamos ver que ele dá ordem aos chefes das tribos, para os líderes, e quando ele traz essas palavras no capítulo 1, elas são tão inspiradoras, que a resposta dos líderes para Josué, diante daquilo que eles vêm compartilhar com eles, é a seguinte: tudo que você ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Então nós chegamos no capítulo de número 2, e no capítulo de número 2 temos o episódio dos espias que entram em Jericó, são acolhidos por Raabe. Nada acontece com eles, apesar da perseguição, da tentativa de prendê-los. E quando eles voltam no final do capítulo de número 2, depois de toda essa situação, de todo esse contexto, de todas as coisas que aconteceram nessa caminhada, Josué diz o seguinte: certamente o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão derretendo de medo por causa de nós. Certamente o Senhor entregou essa terra diante de nós. E amados, histórias bíblicas, ou essa história bíblica nos mostra que grandes vitórias sempre são precedidas por algumas coisas. Em primeiro lugar, nós vemos que elas são precedidas de uma direção clara do Senhor, do Senhor falar ao coração, do Senhor ministrar ao coração do homem ou do líder, daquele que Ele chamou, da liderança daquela comunidade, da igreja ou do seu povo, dando uma palavra clara para ele. Outra questão que acontece nas grandes vitórias, elas são precedidas de unidade e propósito. E por isso, nesta noite, eu quero falar sobre esse tema: unidos para vencer. Nós estamos encerrando a série. No próximo domingo será um domingo muito especial. Na verdade, um final de semana inteira muito especial. Começará na sexta noite, e nós vamos encerrar na terça-feira. Nós estaremos celebrando 120 anos de igreja. E por isso nós falamos por uma igreja unida, que fosse uma palavra de inspiração para todos nós. Nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos caminhar juntos. E nesse tema dessa noite, falando de unidos para vencer, eu quero que a gente faça uma reflexão sobre o que nós precisamos estar prontos para vencer. No caso deste texto específico, nós vemos que o povo tinha uma palavra do Senhor, eles iam tomar a terra que o Senhor já tinha dado para eles como promessa, e eles estavam ali encarando um grande obstáculo, um obstáculo que não era simples. Vamos lembrar que este povo está diante da terra prometida, daquilo que o Senhor já tinha dado para eles há muito tempo atrás, quando chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que farei de ti uma grande nação. E a partir daí foi passado de geração em geração, ano após ano, esse sentimento de que o Senhor daria para eles, de que o Senhor traria para eles essa terra prometida. E não era qualquer lugar, era a terra onde mana leite e mel, era a terra que o Senhor tinha preparado para eles. Lembremos também que pouco antes deles chegarem em Sitim, pouco antes deles chegarem naquela beiradinha do Jordão e poderem ver a terra, eles ficaram vagando durante 40 anos pelo deserto. E agora eles estavam ali, tão perto que os seus olhos podiam ver este lugar. Eles podiam já notar os detalhes dessa terra, o que tinha de bom, o que estavam naquele lugar. Porém, à frente estava o Jordão, com os seus desafios. À frente havia um obstáculo que precisava ser superado. E esse obstáculo
Não era simples, era um rio que tinha em torno de 30 metros de largura para atravessar. Não era um rio raso. Em alguns lugares chegavam também a 30 metros de profundidade. Imaginamos que, vendo essa situação, diante de toda essa circunstância que eles tinham para encarar, ou talvez nós podemos imaginar que aquele sentimento que houve no deserto num tempo pudesse estar no coração deles nesse momento. Talvez olhando aquela situação, o grande rio para atravessar, um povo inteiro, uma nação inteira para passar. Talvez estivesse ali pessoas de todas as faixas etárias. Com certeza estava ali toda a sua história, suas bagagens para atravessar, os seus animais, e existia esse rio para passar. E talvez a gente possa imaginar ou pensar que houvesse no meio deles pessoas que estavam com sentimento ou com uma atitude crítica a respeito daquele momento. Alguns talvez poderiam estar reclamando por ter chegado ali: puxa, mas agora tem um rio na nossa frente. Puxa, agora nós temos um grande obstáculo para atravessar. Quem sabe houvesse sentimento no coração de alguns de discordância, de pensar assim: talvez esse não fosse o melhor caminho. Quem sabe outros estivessem ali com um sentimento, um desejo de apresentar uma outra solução, ou querendo, pensando, vamos falar com Josué e dizer para ele: Josué, é melhor a gente ficar no deserto. É melhor a gente não atravessar, é melhor a gente voltar para onde a gente já estava vivendo. Mas o texto que nós acabamos de ler deixa claro que esse não era o sentimento no coração do povo de Deus. Esse não era o sentimento no coração de um povo que está unido para vencer. Não existia essas atitudes no meio deles. O episódio reforça para nós que o sentimento aqui era de unidade. No verso de número 1 diz que ele, Josué, e todos os filhos de Israel vieram até o Jordão. Então eles estavam prontos para passar por aquele momento, unidos para vencer. E pensando nesse tema, eu fiquei imaginando como que Deus moldou o coração deles, como o Senhor trabalhou na vida deles, para que eles chegassem todos unidos, prontos e convictos: nós vamos sim atravessar esse rio, nós vamos sim passar por este lugar e nós vamos tomar aquela terra. Entre a unidade, a união e a vitória, existe algo ou questões essenciais que nós precisamos refletir nessa história, que nós precisamos ver. Unidos para vencer não é no sentido de vermos apenas como um slogan, uma frase motivacional para nós. E aqui, quando eu olho para esse texto especificamente, e olhando para esse tema, eu penso no que há entre a unidade e a vitória. E a primeira lição que eu vejo que nós aprendemos aqui nesse texto, meus irmãos, amém? Cheguei lá. Unidos para vencer, irmãos. Agora sou eu, o pessoal da comunicação. Estão unidos comigo e nós vencemos o Data Show nesse momento. Amém? O que há entre a unidade e a vitória, em primeiro lugar, olhando para esse texto, é a santidade, irmãos. Nós não conseguimos vencer se não houver santidade. Nós não conseguimos vencer se isso não for uma realidade em nossos corações. Josué orienta o povo, orienta os líderes para que eles falem a todo o povo que é necessário que eles prestem atenção no movimento dos sacerdotes, no movimento dos levitas. Então ele manda que os oficiais passem no meio do povo e falem: olha, nós vamos atravessar o Jordão, mas antes que a gente atravesse o Jordão, prestem atenção, fiquem de olho no movimento e na atitude que os sacerdotes e os levitas farão. Ele também orienta dizendo assim: olha, quando eles se moverem, sigam, mas não sigam de qualquer forma, mantenham uma certa distância, tomem cuidado para não se aproximar demais. E aí, quando nós olhamos para essas orientações, talvez para nós pareçam óbvias demais. Olhar para a liderança, olhar para aqueles que estão levando arcas, mas são orientações totalmente necessárias. Josué diz assim: quando os sacerdotes saírem, sigam a arca.
E aí nós precisamos refletir também sobre a arca, o que significava ela. Qual era o sentido dessa arca? Ela não é simplesmente um artefato de madeira, coberto todo de ouro. Não é simplesmente um lugar que é onde está contido a vara ou o cajado de Arão, onde está o vaso contendo o maná e os pedaços das tábuas dos 10 mandamentos. A arca, meus irmãos, representava a presença real do Senhor no meio do seu povo. E as orientações que nós vemos aqui, da parte de Josué para o povo, dizendo: olhem e prestem atenção no movimento dos sacerdotes, e sigam a arca. Ele tem como propósito dar uma clareza para aqueles que estão ali, que a presença do Senhor, ela não pode ser a presença do Senhor não pode ser banalizada. Quando nós entendemos que Ele está em nosso meio, ela não pode ser vivida dessa forma. Por isso Ele diz: deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro. O que Ele está querendo dizer, o que Ele está querendo ensinar, é que ninguém podia se aproximar, nem tocar essa arca. Somente podiam se aproximar e tocar a arca aqueles que eram os sacerdotes. E não era qualquer sacerdote, eram sacerdotes que estavam consagrados, que passaram pelo rito da purificação para carregá-lo. E então ele diz: mantenha essa distância, que é cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros, perto de 1.000 metros. E a questão aqui, para nós, não é a distância, mas o que ela representava, o que ela significava. Era uma atitude de respeito e reverência à presença do Senhor. Era manter essa distância, era declarar conscientemente: Deus está em nosso meio. Tomar cuidado com essas observações, com essa orientação que Josué dá, era agir reverentemente e respeitosamente diante do Senhor, no foco na santidade. Quando nós entendemos que o que há entre a unidade e a vitória é a santidade, e nós vivemos de maneira santa na presença do Senhor, ela não permite que nós desviemos nem por 1 milímetro, nem por 1 segundo do caminho. Por isso Josué diz: sigam a arca, mantenham a distância reverente, porque o Senhor está no nosso meio, mas não deixem de segui-lo. O que há também entre a unidade e a vitória é a intimidade. No início da mensagem eu trouxe uma afirmação que grandes vitórias são precedidas da direção clara do Senhor. E nós precisamos ter essa direção clara todos os dias da nossa vida. A gente não tira um momento devocional simplesmente porque isso faz parte de uma obrigação nossa, mas porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor todos os dias, para tomar as decisões de maneira clara, ouvindo a sua voz e compreendendo. Essa direção só é possível de termos para quem tem intimidade com o Senhor, para quem busca o Senhor, busca conhecer o Senhor desta maneira. E quando nós olhamos para o versículo de número 7, nós vemos claramente que Josué tinha essa intimidade com o Senhor. O versículo 7 nos diz assim: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. O Senhor deixa claro que está do lado dele. E essa questão, essa relação de intimidade, não era algo recente. Não começa a partir do capítulo 1, quando Deus fala aqui com ele, que onde ele for, onde ele pisar a planta dos seus pés, o Senhor dará a ele. Onde Deus fala, colocando ele como líder do seu povo. Não. Essa palavra, ou essa relação de intimidade, é fruto de uma longa caminhada de Josué com o Senhor. Por isso, quando ele diz assim: sigam a arca, ele está falando de conhecimento de causa. Quando ele diz sigam a arca, ele está falando de alguém que viveu essa experiência de andar o mais próximo possível do Senhor. Voltando quando o povo estava no deserto, nós sabemos que o povo viveu experiências extraordinárias com o Senhor. E havia a tenda da presença. E na tenda da presença, quando Moisés ia para essa tenda,
Todo o povo saía à frente das suas tendas, das suas casas onde eles moravam, e ficavam olhando a entrada de Moisés até aquela tenda da presença do Senhor. A nuvem de glória descia, e enquanto Moisés estava lá dentro, conversando com o Senhor face a face, o povo estava de joelhos, adorando ao Senhor, diante das suas tendas, lugares onde que eles moravam. Porém, a palavra nos diz, lá em Gênesis 33, do 10 a 11, porém o moço Josué, ele ficava à porta da tenda. E ele não ficava à porta da tenda só para acompanhar, ou no entendimento de acompanhar Moisés. Não, ele ficava à porta da tenda. Moisés saía dessa tenda da presença do Senhor, e Josué só deixava a porta da tenda quando a presença do Senhor saía daquele lugar. Amados, isso é muito importante, termos intimidade com o Senhor, andarmos com Ele lado a lado. É impossível saber a direção de Deus se não formos íntimos do Senhor. É impossível sabermos a direção se não andarmos o mais próximo que podemos andar do Senhor. Por isso, o que há entre a unidade e a vitória é a intimidade do seu povo, de sermos íntimos do Senhor. Em terceiro lugar, o que há entre a unidade e a vitória é a coragem, sermos corajosos. Josué fala ousadamente com o povo antes de marchar em direção ao rio para atravessar. E ele diz assim: o Senhor expulsará diante de vocês. E ele fala quem o Senhor vai expulsar. Ele fala que o Senhor vai expulsar os cananeus, os heteus, os heveus. São 7 povos aqui, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus, todos eles serão expulsos. O Senhor fará isso. E nós não estamos falando de inimigos simples, mas adversários ferrenhos, adversários muitas vezes sanguinários, mais poderosos em alguns sentidos, em material bélico, em experiências de guerra, inimigos entrincheirados, inimigos protegidos com armas poderosas. Mas apesar de serem e terem todas essas coisas e essas características guardados em fortalezas, Josué fala com coragem: o Senhor expulsará diante de vocês, porque apesar dos inimigos serem tudo isso, eles não tinham o mais importante, eles não tinham a presença do Deus vivo, mas Israel tinha, porque era íntimo, e tinha coragem, e sabia que o Senhor ia lutar as batalhas por eles. Coragem nasce da certeza de que o nosso Deus está conosco, independente das circunstâncias, porque sabemos que Ele cuida de nós, que Ele nos protege, que Ele nos fortalece, que Ele nos ajuda nas batalhas. Isso não significa que nós não passaremos por dificuldades, não significa que nós não passaremos por dias turbulentos na nossa vida, mas nós manteremos corajosos e firmes, porque o Senhor disse que a vitória é do seu povo, Ele está conosco. Não precisamos duvidar, porque o Senhor não falha. O nosso Deus sempre vai à nossa frente. O nosso Deus é Ele quem luta por nós. Por isso as palavras de Josué, nesses versos, principalmente nessa frase que eu trago destaque: Ele expulsará diante de vocês, são as palavras que movem eles na direção da vitória. Mas vamos entender o seguinte, que não são apenas palavras, não eram só essas palavras que eles tinham para vencer. Essas palavras eram mais especiais do que qualquer outra coisa que eles já tinham ouvido, porque elas expressavam uma promessa do Senhor, e uma promessa significa um decreto de Deus para as nossas vidas. É a certeza de que o Senhor vai mover em nossa direção. Por isso, quando eles ouvem as palavras, estão lembrando: Deus tem uma promessa para nós, Deus tem uma promessa para o seu povo. Por isso nós podemos confiar. E quando eles ouviam as palavras de Josué, eles eram encorajados para conquistar. Eles eram confortados em seus corações, sabendo que o Senhor está com eles e que o Senhor vai à frente deles. Ouvirem essas palavras que remete aos seus corações a promessa do Senhor, enchia os seus corações de esperança, quando escutavam
que o Senhor é quem fará com que eles atravessem o Jordão. Não são só palavras, mas sim a lembrança de que eles estavam seguindo Deus que cumpre as suas promessas. O Senhor nunca falhou nas suas promessas. Não seria agora que eles teriam dúvida ou medo de que algo pudesse acontecer. Por isso, eles se sentiam prontos e tinham a ousadia, estavam preparados para encarar juntos aquele desafio. Por isso, eles estavam cheios de coragem para encarar os inimigos, mesmo sendo tantos e tão perigosos. Por isso, eles estavam unidos como um só corpo para vencer aquela batalha. O que há entre a unidade e a vitória também é a fé. Isso nós precisamos também ter no nosso coração muito claro. Nós vemos que a partir do verso 14 começa uma ação, uma atitude diante de tudo que eles ouviram. E vai até o verso 17, o povo sai em direção ao Jordão. Eles veem o movimento dos sacerdotes, eles veem o movimento da arca, eles seguem a arca do Senhor, a presença do Senhor. Eles veem os sacerdotes pisarem nas águas do Jordão, e eles veem o Jordão parar de passar na frente deles e levantar como um paredão. E essa última parte aqui deixa claro para nós o que é andar em fé. Para o israelita, para o judeu, crer é admitir que Deus existe e que Ele é o mesmo que agiu no passado. É admitir que Deus existe, que Ele é o mesmo que continua agindo no presente. É admitir que Deus existe, que Ele está no controle, que o futuro também pertence ao Senhor. Esse era o significado de crer. Crer é viver na confiança neste Deus que governa a história e dirige o seu povo. Tudo está no seu controle. Por isso eles tiveram essa coragem de dar esses passos. Essa atitude de seguirem a arca, encarar o Jordão, não era fruto de uma fé barata, de maneira nenhuma. A atitude de encararem o Jordão também não era fruto de um emocionalismo contagiante. Não era por isso que eles estavam ali, não tinha a ver com imaturidade ou um conhecimento superficial ou artificial de quem era o seu Deus. Era uma fé muito bem fundamentada de quem conhece o seu Deus e sabe do que Ele é capaz. Durante 40 anos eles estiveram no deserto. Possivelmente grande parte desse grupo aqui nasceu no deserto. E durante todo esse tempo eles aprenderam o que era andar em fé. Porque nesse tempo a comida que eles recebiam vinha do maná do céu. A roupa que eles tinham era a mesma dos seus antepassados, que não se desgastava, nem as sandálias dos seus pés se desgastavam. Eles sabiam que era depender do Senhor, porque durante o dia, a mão do Senhor é sobre eles, com uma nuvem que os protegia daquele sol escaldante que eles passavam. E durante a noite, nas madrugadas frias, eles tinham a coluna de fogo, que representava a presença de Deus. Eles tinham certeza, o Senhor está conosco. Eles sabiam que era viver em fé. Eles sabiam que era depender do Senhor todo momento. Nós não estamos falando de um grupo que não sabe do que seu Deus é capaz, mas de pessoas que confiam no Senhor e têm fé porque viveram experiências na dependência e no cuidado do Senhor. Seguir a arca em direção ao Jordão é um ato fundamentado na certeza de que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Entendermos e termos a certeza de que Ele governa todas as coisas, que nada depende de nós, depende totalmente do Senhor. Porque a fé, meus irmãos, ela não olha para as circunstâncias. A fé, ela não se preocupa com os desafios que estão à frente, nem se amedronta com o tamanho dos obstáculos que teremos que passar. Por isso, entre a unidade e a vitória também existe a fé. Quem anda em fé sabe que independente das circunstâncias, o seu socorro sempre vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós passaremos por momentos difíceis, mas nunca podemos perder de vista que existem coisas essenciais entre a unidade e a fé.
Passaremos por um momento que teremos que enfrentar obstáculos, mas não podemos perder do nosso coração que a santidade é algo necessário para que a gente possa vencer. Andar o mais próximo do Senhor em intimidade também faz sentido caminharmos dessa forma. Encarar os desafios com coragem e fé tem tudo a ver com uma igreja que deseja ser uma igreja unida. E nós falamos sobre esse tema, por uma igreja unida, durante essa série de mensagens. E amados, nós não temos dúvida, podemos falar com convicção de que uma igreja que anda em unidade experimenta vitórias no nome de Jesus. Não só a igreja, mas a família que anda em unidade, ela também vive essa experiência. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, para experimentarmos vitórias, nós seremos provados, nós seremos desafiados, seremos confrontados. Vitórias nunca vêm sem obstáculos na nossa caminhada. Passar o Jordão era impossível nas circunstâncias que aconteceram. Só o Senhor para fazer algo assim, só o Senhor para manifestar o seu poder. Talvez, meus amados, talvez, meus queridos e queridas irmãs, talvez tenham promessas que nós estamos esperando há muito tempo que aconteça. Quem sabe nós estamos, como o povo de Israel estava ali, em Sitim, à beira do Jordão, enxergando já a terra prometida, bem pertinho, à beira de alcançar essa promessa. Mas só que existia um obstáculo. Existia um Jordão à sua frente. A pergunta que eu faço para você: qual é o Jordão que está à sua frente hoje? Qual é o Jordão que você tem que atravessar neste momento? Como igreja, qual é o nosso Jordão? Lembre-se, jamais esqueça que nós vamos vencer sim, todos os obstáculos juntos. Nós vamos vencer e atravessar o Jordão juntos. Ninguém ficará para trás, pois o Senhor é conosco. Por isso, amados, obstáculos têm sempre o tamanho certo da nossa vitória, não tenha dúvida disso. E por isso, vamos nos manter firmes e unidos para vencer, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida.